Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma devocional. Nós estamos no Evangelho de João, nós estamos ainda no capítulo 1. Vamos ler o versículo 6 até o versículo 13. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós vamos continuar acompanhando, como o Bispo Riley nos diz, e essa segunda parte do capítulo 1, neste momento, começa a descrever um grande contraste. Anteriormente ele estava falando sobre a divindade de Jesus, exaltando todas as coisas, o Verbo que se encarnou, o Verbo encarnado, Cristo, o próprio Deus. Agora ele começa a falar de um homem, de João Batista. Esse contraste é muito grande, porque ele diz apenas como um homem. Ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Simples assim. E aqui ele já inicia com algumas lições para nós. E a primeira é a seguinte: vemos neste versículo a verdadeira natureza do ofício de ministro de Cristo. O ministro de Cristo, todos nós, seja pastores, seja você um discípulo do Senhor, temos o papel de testemunhar, assim como João Batista, testemunhar a Cristo. Nós não somos Cristo, nós não somos mediadores do povo, nós não somos ninguém que tem poder para interceder diante de Cristo, estando numa proximidade maior do que as demais pessoas. Todos servos, filhos do Senhor, que têm o propósito de testemunhar, assim como o apóstolo Pedro diz, depois o próprio apóstolo Paulo orienta que a tarefa dele é anunciar e testemunhar do Evangelho para todos. E essa diferença é muito grande, que nós somos apenas testemunhas do Senhor, e assim como João Batista com o seu lindo ministério anunciando a Cristo, sim, Cristo o Salvador. E a segunda lição diz o seguinte: vemos nesses versículos a principal posição ocupada pelo Senhor Jesus Cristo em relação à humanidade. O texto diz que ele é a verdadeira luz, que ele vindo ao mundo, ele ilumina a todo homem. Cristo é para as almas o que o sol é para o mundo, a fonte de vida, de saúde, de entendimento, tudo provém do Senhor. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele é a fonte de vida. É Ele que brilha para todos. Ele que está ao alcance de todas as pessoas. Isso significa homem, mulher, branco ou negro, asiático, europeu. Isso não tem diferença alguma. A luz de Cristo é para todos. É interessante que Riley traz uma figura de comparação para nós, apontando para essa luz de Cristo. Ele diz assim: se milhões de pessoas fossem insanas ao ponto de habitar em cavernas subterrâneas, ou se vendessem os próprios olhos, e a escuridão seria a sua própria culpa, e não a da ausência do sol. Da mesma maneira, se milhões de homens e mulheres amam mais as trevas do que a luz,
a culpa recai sobre os seus corações obscurecidos e não sobre Cristo. É assim também que o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que nós estamos caídos por causa dos nossos corações insensatos que negam esse Cristo todo-poderoso. Não é que ele não esteja, Cristo não tenha vindo, mas sim a nossa depravação e vontade contrária a ele é o que nos faz culpados. Terceira lição. Vemos nesses versículos a grande impiedade do coração natural do mundo. Jesus estava no mundo, o texto diz que ele veio no mundo, o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Cristo estava de forma visível neste mundo. E ele estava de forma visível mesmo antes dele vir. Como isso? Através da sua criação, através do sol, da chuva, da provisão, através de todas as coisas. Por quê? Porque através dele tudo subsiste, tudo veio a existir. Porque através dele, agora em Cristo encarnado, ele é o próprio Deus que veio a este mundo de uma maneira física e mesmo assim ele veio para os seus e eles não o receberam. Eles não apenas não o receberam, mas na verdade eles rejeitaram, desprezaram e o mataram. É isso que nós fazemos quando nós ignoramos a Deus. E por último, vemos esses versículos os muitos privilégios de todos que receberam a Cristo e nele creem. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que privilégio! A encarnação de Jesus Cristo é para nos dar essa graça de sermos filhos. E ser filhos é todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. É aquele que veio para nos salvar, para nos redimir, para pagar o preço do nosso pecado. E por isso nós podemos ser adotados por Deus, para sermos considerados filhos de Deus. Somos servos do Senhor, aquele que tem o prazer de obedecer, de servir, mas também chamados de filhos, de amigos. E nós? E eu e você? Somos filhos de Deus? Você já nasceu de novo? Tudo isso é marcado pelo testemunho, pela vida, pela fé em Cristo Jesus refletida nos nossos dias, pelos frutos, pelo aquilo que nós temos testemunhado, uma vida de retidão, de separação das coisas deste mundo. É assim que nós desfrutamos como filhos do Senhor, aqueles que creem que Jesus Cristo é o único, suficiente e eterno Salvador. E assim podemos desfrutar desse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que Ele nos abençoe.